Fala, Brunão. Fala galera, beleza? Boa noite, Porto. Boa noite, Tá todo mundo aí. conseguindo me ouvir? Tá me vendo? Tranquilo? Aqui tá perfeito. Ah, cara, aqui tá super tranquilo. Então, simbora. Pois é, cara, eu tava falando sobre, assim, existem algumas pessoas que trabalham em alguns lugares e não exercem o potencial que têm, né? Então, por isso que a gente pensou em trazer esse tema de transição de carreira aqui, que talvez seja a dor, né, de algumas pessoas e que nada melhor, em vez de eu falar sobre isso, é nada melhor do que uma pessoa que passou por isso e conseguiu sair disso, né, Bruno? É, cara, é bem dinâmico, na verdade, quando você tem boas bases para fazer isso, né? É aquela questão, né? Lá no início, um ano e pouco atrás, quando a gente conversou a primeira vez, Uhum. querer é uma coisa muito interessante, muito importante. Mas não basta só querer, né? Uma coisa que eu sempre falo, você tem que querer. Se você não sabe fazer, você tem que buscar alguém que possa te ensinar a Exatamente. fazer isso, né? Então, hoje, fazer essa transição de carreira entre sair de um trabalho fixo para empreender, parece que está muito na moda, né? Não sei se você já consegue notar muito disso, Ouço muito isso. mas muita gente hoje é empreendedora, né? Assim, entre aspas, não, eu empreendo e tudo mais. Uhum. É, as pessoas podem até empreender, assim, começar um empreendimento. Mas empreender de verdade são poucas pessoas que conseguem, exatamente porque existe uma ciência, né? Como a gente sempre conversa, existe uma ciência para empreender, não é só largar tudo que está fazendo, abrir um negócio e a partir disso aí você já virou um empreendedor. Não é bem por aí, não. Exatamente. Exatamente. E o que que nós vamos fazer? Eu preparei algumas perguntas aqui para que as pessoas entendam como foi a sua jornada, tá? Como você falou muito bem, não é largar um emprego e empreender. Normalmente a gente pensa que é assim, né? Mas não é, tem todo um bastidor. Então, Bruno, antes, de você pensar em empreender, como é que era a sua vida? Você trabalhava com o quê? Bom, Bruno, eu era professor universitário, né? Eu dava aula em duas universidades, uma universidade pública e uma universidade particular. Eu já Uhum, tinha também os trabalhos ali como treinador pessoal, né? Sou personal trainer também, mas a minha vida estava muito mais, cerca de 80% dedicada ao serviço de professor, né? Eu era entendi. professor e tal, e assim, eu gostava muito de fazer isso, né? Eu sempre fui muito Uhum, apaixonado por dar aula, mas uma das coisas que me incomodavam muito era que, não nas duas universidades, mas principalmente na universidade particular, onde eu lecionava, uhum, ficava muito preso, não conseguia desenvolver muito bem as minhas habilidades como profissional, entendi. exatamente por as pessoas enfim, pela qual eu trabalhava, os superiores não nos davam tanta oportunidade assim para Uhum, desenvolver esses projetos. A gente não tinha tanto tempo, era muito prazo para entrar em nota, aquelas coisas todas. E tinha uma coisa que me incomodava muito, né? Você já sabe, a gente já conversou muito, mas as pessoas que estão assistindo a gente agora não, que era um uhum. negocinho chamado bater ponto. Isso era É. uma coisa que me deixava extremamente louco, assim, ficava, na grande verdade, ficava bem estressado ter que fazer isso, porque algumas vezes a gente liberava as turmas um pouco mais cedo e a gente tinha que ficar Sim. ali religiosamente esperando bater aquele certo horário para poder sair, então, e a gente podendo fazer, adiantar algumas coisas, enfim, a gente não poderia fazer isso. Isso me prendia muito, isso me dava uma certa sensação de que eu estava preso àquilo ali, e isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Uhum. Então, basicamente, essa era a minha vida, né? Eu tinha esse trabalho como professor, tinha um trabalho como personal também antes, mas nesse período da minha vida era bastante mais dedicado a dar aulas mesmo, trabalhar nas universidades. Legal, Bruno. E você lembra quanto tempo ficou nessa vida? 2 anos, 3 anos, só para a gente contextualizar. Bruno, foi cerca de 2 anos e meio, 2 anos e Legal, meio. legal. Esse é um tempo, pessoal, só para explicar da transição de carreira que a gente percebe os incômodos, né, Bruno? Você percebeu alguns incômodos ali na tua carreira. Quais foram os problemas que surgiram além dessa, de certa forma, prisão, né? Mas teve alguma coisa que te incomodou muito ali que, assim, tem incômodos que a gente até, né,
Não, amanhã talvez melhore. Às vezes melhora, às vezes não. Mas teve algum que foi um problema mesmo na tua vida, naquele momento? Bom, hoje, por exemplo, né, com o meu atual trabalho de empreendedor, eu tenho muito mais tempo para fazer as coisas e a hora que eu decidir fazer alguma coisa eu faço, né? Então, por exemplo, Legal. hoje é de quinta-feira, 10 horas, eu quero olhar Tá aqui comigo. o que eu tenho para fazer mas eu quero ir para uma sessão de um lançamento de um filme, né? Ah, mas Legal. amanhã tem que fazer alguma coisa, tem que atender paciente, então eu já faço isso com um pouquinho de antecedência, sei lá, reagindo, enfim, faço outras coisas e eu tenho essa liberdade de escolher o que eu quero fazer, claro que a gente sempre sabe que a gente deve fazer, enfim, para dar continuidade nesse trabalho, mas essa liberdade que eu tenho hoje é muito importante para mim. Então, antes Legal. eu não tinha de jeito nenhum. Então, por exemplo, hoje foi um dia que eu cheguei super cedo na minha casa, né? A minha esposa, a Úrsula, falou: Nossa, você chegou bem mais cedo do que o normal. Então, é uma coisa que realmente poucas vezes acontece hoje, porque eu trabalho um pouco mais do que o normal, mas antigamente, sei lá, novembro, dezembro do ano passado, isso não acontecia nunca. Então eu chegava em casa sempre próximo às 10 da noite, 10 e meia, às vezes até 11 horas da noite. E não era uma coisa que, por exemplo, um tempo que eu dedicava ao trabalho que me fazia produzir. Isso era um grande problema para mim. Eu não produzia, né? E hoje eu trabalho basicamente um pouco menos em quantidade de horas que eu trabalhava antes, mas eu produzo muito mais. Então isso é uma Legal, coisa cara. que já me permite produzir muita coisa, né? Os nossos produtos digitais que a gente está trabalhando em cima, é, é, os meus cursos, porque como eu disse aí no início da nossa live, eu sempre fui muito apaixonado por dar aula, por isso eu era professor. Mas mesmo saindo desse mundo das universidades, eu continuei dando aula, dando os meus cursos, enfim. Gosto muito de fazer isso. E uma coisa que está fora da universidade, quando você é professor, é que você dá aula daquilo que você quer dar aula. Então, você não é Exatamente. estipulado a administrar alguma disciplina, enfim. Você dá aula daquilo que você gosta de dar aula, daquilo Exatamente. que você pesquisa. Então, isso também foi bastante importante para mim, né? Tanto que eu criei um método, né? Para quem é personal trainer hoje, que é o Excellence Personal Trainer. E aí a gente vem desenvolvendo em um ano já. São 10 módulos, a gente está indo para o oitavo módulo agora, né? Então, todas as turmas muito cheias, enfim, está sendo um grande sucesso. E eu consigo trabalhar em tudo isso, trabalhando um pouco menos do que eu trabalhava, mas bem, bem parecido ali. Por exemplo, muita gente pergunta: agora você é o dono do seu próprio negócio, você trabalha quase nada. Não é que eu não trabalho quase nada, eu trabalho uma quantidade de horas até bem próxima ali, só que agora eu trabalho produzindo, o que era uma coisa que eu realmente não Legal. conseguia fazer anteriormente. Legal. Pessoal, para quem não conhece o Bruno, vou pedir para o Bruno depois comentar aí o Instagram dele para vocês seguirem, porque ele posta de fato o programa que ele criou, o método que ele criou. Então é engraçado, assim, engraçado e curioso, porque a gente vê, eu vejo assim, né, assim, né, eu digo que eu sou mentor aí da galera, dos Infinity, né, o Bruno é Infinity aí, nosso membro. E eu fico assim, olhando para eles como um pai orgulhoso, sabe? Eu acompanho aqui de longe, assim, eu vejo o gráfico, assim, eu coloco os gráficos na minha mente, assim, eu vejo, cara, antes o Bruno era assim, agora como é que ele tá, aí eu já idealizo como é que ele vai ficar, e eu, sabe, aquela sensação de pai orgulhoso mesmo, porque eu acredito de verdade no potencial de cada um de vocês. E o meu trabalho é só aprimorar, é só ali dar os passos, encorajar, não pressionar tanto, de certa forma reestruturar as estratégias, enfim. Bruno, voltando um pouco lá atrás, a sua família era, de certa forma, afetada por esse teu problema assim, de horário, era, né, um trabalho, enfim. Você tinha esse problema também com a tua família? Ah, com certeza, Bruno. Dedicava muitas horas ao trabalho e acabava dedicando poucas horas à família, né? Lá no nosso programa do Viva la Vida, lá no final do ano passado, uma das Foi. coisas que eu coloquei no papel era que eu dedicaria mais horas à minha família, né? Ao meu filho, à minha esposa. E hoje, por exemplo, eu consigo
deixar meu filho na escola, buscar ele na escola alguns determinados dias, brincar com ele, chegar em casa e brincar com ele. Então, assim, antigamente eu chegava muito cansado e normalmente chegou uma época da minha vida em que eu só via meu filho dormindo, né? Eu saía de casa, ele estava dormindo, eu chegava em casa, ele já estava dormindo e a gente não É, cara. se encontrava, enfim, acordado, a gente não brincava e hoje a gente já consegue fazer um pouco mais disso. Eu ainda não consigo dedicar a quantidade de horas que eu acredito ser a quantidade de horas suficiente para eles. Mas, em virtude também do trabalho de empreendedor, não ser um Claro. trabalho muito fácil, né? A gente precisa dedicar É bastante aquilo que a coisa. gente falou, né? Você tá na, só para compartilhar, pessoal, existem fases do empreendedorismo, tá? Não, muita gente pensa que é de transição de carreira para empreendedor, mas não. Dentro do empreendedorismo tem tipos de empreendedores. E o Bruno ele está caminhando para o empreendedorismo digital, em que ele vai ter, de certa forma, muito mais qualidade de vida. Ok? Só para explicar aqui. Porque existe, pessoal, existem fases mesmo. Tem uma perguntinha aqui, eu acho. Enfim, tem o pessoal falando aí. Eu vi a Carol falando, boa noite, Brunos. A Carol é tanto minha aluna quanto a tua aluna também, né, Bruno? Exatamente. Educar. Eu decidi empreender justamente por isso, para estar com a família, precisei encontrar uma maneira de unificar a família e trabalho, exatamente. Eu também fiz isso, tá? Eu fui para a primeira viagem, então uma coisa que me doía muito era porque meu pai foi assim, né? Eu cresci vendo meu pai viajando, eu acordava, meu pai não estava, enfim, ia para a cama dormir, meu pai não estava lá também trabalhando. E aí eu pensei, não, quando for minha vez eu quero estar perto do meu filho. Então, ele tá aqui perto, acabou de acordar aqui, chorou um pouquinho. Mas isso é muito legal, cara. Eu trabalho em casa aqui e tudo mais. Mas não, você teve medo de fazer a tua transição de carreira? Teve algum medo ali, cara? Porque assim, só para explicar, pessoal, quanto mais a gente fica em uma determinada situação, qualquer lugar da nossa vida, aquilo é familiar pra gente, tá? E quanto mais familiar, mais conforto nós vamos ter. Então é mais difícil a gente de fato sair. Então, muitas das vezes não é só falar, sai da zona de conforto, não. É muito confortável, tá? E aí, aqui é Márcia. Ah, sua com identidade nova, que legal. Ó, tô conhecendo a identidade nova de vocês aqui na live, não sabia. Obrigado, Márcia, pela presença. Estou esperando educar aqui. Mas enfim, e nesse caso, a gente tem medo, né, de fazer a transição do novo, enfim. Você teve medo, Bruno? Cara, medo eu acho que é uma coisa que a gente sente para muita coisa, né? E eu falo para a Úrsula, Úrsula, minha esposa, que eu fiquei mais medroso, principalmente depois que eu tive filho, né? Eu também. Uma das coisas que a gente pensa muito quando a gente é jovem, vai nesses parquinhos de campo de futebol que acontece pelos bairros, né? A gente se joga em qualquer brinquedo daquele, enferrujado, essas coisas. Hoje eu já não faria mais esse tipo de coisa, né? Hoje eu tenho um filho para Exatamente. criar, então... Mas o medo é uma coisa que realmente sempre me afeta em vários momentos, né? E, por exemplo, nesse que a gente está de transição agora, não pensem que eu estou super tranquilo para fazer isso. Mas eu acho que tem a questão do medo e do pavor, né? O medo é uma coisa comum, uma coisa normal, uma coisa importante para a gente não fazer besteira, por exemplo, né? Em qualquer âmbito que a gente for fazer, em qualquer atividade que a gente for fazer, acho que o medo é um ingrediente importante, um ingrediente positivo. Mas eu acho que você sentir pavor, aquele medo que te paralisa, isso não é uma coisa muito, muito legal. Então, sim, Legal. sentir medo na hora de. Pô, eu tinha uma segurança, né? Como todo mundo É, fala, segurança, né? Tinha o salário todo final do mês, aquela a coisa toda. estabilidade, né, aquela coisa. Estabilidade, né? Aquela coisa, mas não estava feliz, não tinha liberdade. O que adianta você ter segurança se você está preso a uma coisa, né? Pelo menos eu parto muito desse. Exatamente. E aí, tive medo sim, mas a minha necessidade de me sentir mais livre, de dedicar mais tempo à minha família, de ter um pouco mais de qualidade de vida, foram os combustíveis que me ajudaram a realmente vencer esse medo. E isso é um medo que você tem que vencer diariamente. Porque deu errado, não tem um FGTS para você enfim, segurar a sua onda e tudo mais. Você tem que se vencer diariamente e tem que ficar se Exatamente. superando diariamente quanto a isso também. Mas senti sim, senti medo enfim, no início desse ano, quando eu mandei aquele áudio para você, falando, Bruno, ó, me desliguei e Foi. tal. Tava feliz, mas o medo tava lá junto também.
Mas as coisas começaram a dar certo também. Aí agora a gente está nessa fase de transição ali do empreendedorismo. Estou sentindo um pouquinho de medo também, mas Claro, é aquela que coisa. A legal. gente vai colocando tijolinhos por tijolinhos ali e as coisas vão dando certo. Isso, que legal. Ó, acho que é FAQ, me corrija se eu estiver errado. Ele falou que também está saindo da zona de conforto aos poucos também, né? Ele falou que acho que é seu fã aí também, não sei se você É conhece. o Fabinho, é o Enfim, Fábio. É, Fábio. o Ah, tá, Fabinho Fábio. só para, assim, ele é um cara, né, o Fábio, dá um alô para ele, que a gente conversava muito, a gente começou juntos, assim, na nossa vida de trabalhar na área da saúde, como profissional de educação física, e o Fábio, ele era muito avesso a esse mundo digital, assim, e hoje eu falo para ele que eu aprendo um monte de coisa com ele, porque ele posta várias coisas, várias dicas, ele tem uma Legal, desenvoltura frente das câmeras, um negócio impressionante, de verdade, parabéns pro Fábio, que assim, venceu todos os preconceitos que ele mesmo tinha com que essas coisas. legal, que legal. É bem interessante toda essa crescente dele aí. Que legal, Bruno. É legal você. Por que que eu falei de medo, Bruno? Porque o medo, de certa forma, ele nos paralisa, né? Né? Tem aquela situação de paralisar. Mas eu gosto de um conceito que eu adoto na minha vida e eu falo para vocês assim, que o medo é um desafio. Então, quando você encara o medo como um desafio, você de fato consegue se transformar. Só que é muito aquela coisa, não é fácil não, cara. Não é, dá aquele medinho mesmo, daquele fiozinho na barriga, dá aquela insônia, né? Quem é empreendedor sabe aí, dá aquela insônia louca ali. Mas é engraçado, quando você olha para trás, assim, você olha para, sei lá, 3 meses, enfim, você percebe a tua evolução, você percebe até a tua evolução, até a tua maturidade emocional também. Eu estou aí mais ou menos uns 3 anos no empreendedorismo. Eu percebo quanto minha maturidade ela vem, né, gradativamente aumentando. Acredito que a sua também. Bruno, lá atrás, você fez, identificou o problema, você estava com medo ali de mudar. O que que você tentou para mudar, cara? Você, sei lá, tentou sair, que a gente chama aqui, né? Sair na tora mesmo, assim, ou como é que foi? O que que você tentou ali? Buscou ajuda, rezou, enfim, o que que você tentou ali? Quais soluções você buscou? Cara, eu na verdade comecei a ler algumas coisas, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre estudei muito, principalmente a minha área, né? Então, hoje tem várias pessoas que me seguem, galera que é do seu perfil, por exemplo, que está acompanhando a nossa live. Se for acompanhar o meu perfil, é um perfil completamente técnico, é um perfil completamente profissional. Eu sempre estudei muito em cima de termos técnicos da minha área, enfim. Só que essa necessidade de, não, eu preciso sair dessa vida aqui, eu preciso ter mais saúde, preciso ter mais qualidade de vida, preciso trabalhar menos e ganhar mais. Então eu sempre pensava muito nisso. Então eu comecei a ler coisas que eram completamente avessas às coisas que eu sempre fui instruído a ler. Então eu comecei a ler livros de neurociência, eu comecei a ler livros de finanças, Legal, eu comecei a ler livros assim, de áreas completamente, livros de marketing, livros de liderança, legal. coisas completamente fora daquilo que eu lia, sempre li. Então, por exemplo, 3 livros que eu nunca vou esquecer, que foram os 3 primeiros livros que eu li. O primeiro foi O Poder do Hábito, o segundo foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e o terceiro foi Sensacional. O Monge Executivo. Então, esses Legal. 3 livros eu li antes de conversar com você, né? Lá atrás, eu li esses livros, e aí eu falei, cara, as coisas que eu sei já da minha área, eu consigo transformar isso num trabalho onde eu consiga viver, né? Viver disso. Só que qual era o grande problema? Eu não sabia fazer isso na prática, né? Então, foi quando eu conversei com o César, que é um amigo nosso, né? E aí eu perguntei dele o que ele achava. Ele falou, cara, conversa com o Bruno sabe fazer isso, ele está me ajudando, o César está acompanhando aí. Meu compadre foi companheiro de banda do Bruno Porto Bandas, a César é e brother. ele é empreendedor hoje, né? Ele tem, É, enfim, super, super empreendedor. uma banca ali de mangás e enfim, de HQs, enfim, bombada demais lá no Amazonas Shopping e tal. Eu falei, cara, se tu tá me instruindo, né? E até vou confessar aqui na live uma coisa. É Ele isso que eu falou ia assim, perguntar. o Bruno, ele é coach e tal.
pô, eu tinha maior pé atrás com esse negócio de coach, né? Pô, coach, cara, coach, eu já tinha tido alguma experiência com coach, e era uma questão muito emocional, né? Era aquela questão daquela galerinha que fica vendo E, os produtos, que você vai, sua vida vai mudar do nada, assim, hoje você vai acordar e você vai estar 100% melhor, mas enfim, eu sempre fui um cara muito racional, né? Eu sempre pensei 30 milhões de vezes antes de tomar uma atitude, né? Inclusive essa de sair do serviço público e privado que eu trabalhava para empreender, então eu sempre pensei muito nisso. E aí, quando a gente conversou, você me mostrou um outro lado do coach de empreendedorismo, né? Do mentor de empreendedores ali, que eu realmente não conhecia, e que me agradou muito, né? O método, a metodologia de trabalho da Porto Coach, né? De você, de toda a sua equipe. E foi, enfim, foi isso basicamente o que me deixou guiar, né? Mas eu conheço outros que até hoje não me agradam muito, que trabalham nesse negócio meio emocional aí, que para minha pessoa, isso não funcionaria. Se essa entendi. fosse a metodologia. Mas, como eu disse, como eu falo para todo mundo que sempre me pergunta, e o Bruno Porto, ele é coach, como é que é? Ele é aquele cara que chega, interno e Uhul, tal, né? prometendo mundos e fundos. Não, cara, ele não é esse cara, não. Não, não, não. Ele é um cara que trabalha em cima de. Assim, eu falo pro, o Bruno, ele mostra gráficos, ele mostra dados, ele mostra como que você consegue resultado, né? Diferente de alguns, né? Claro, que a gente tem profissional ruim em toda a área, na minha área não é Uhum. diferente, É não verdade. é diferente. É diferente de profissionais que acreditam que chegam, te prometem um monte de coisa, mas não te mostram como fazer, não te mostram como É, alcançar. Mas foi basicamente dessa forma, né? Eu pesquisei, eu li bastante. Só que uma coisa é você saber e a outra coisa é você ter conhecimento, né? Você saber e não ter conhecimento é um grande problema, porque exatamente. você tem as informações, mas você não tem as ferramentas para juntar essas informações. No caso, essas ferramentas para juntar é o conhecimento. Então, eu juntei o teu conhecimento com as coisas que eu já sabia e aí você Legal, me ajudou a formatar tudo isso aí. Então, acho que esse foi a grande sacada. E por isso que como deu muito certo o nosso trabalho, assim, a nossa legal, que parceria, legal. principalmente a mentoria comigo. Que legal. E eu ia perguntar exatamente isso, porque, assim, Bruna, você não está sozinho nesse grupo. Muita gente chega comigo e, assim, eu já vi depoimentos de pessoas, poxa, eu quero tanto que meu marido, minha esposa façam, mas ele não gosta de coach. E aí eu falo, é o seguinte, tem tipos, né? Tem tipos de profissionais em qualquer área. E a nossa metodologia, ela tem o meu estilo, né? Eu coloco a minha cara ali, por isso que eu não uso um Bruno Porto de Instagram, eu uso a Porto Coaching. O termo que eu uso é assim, eu sou a minha empresa e minha empresa sou eu. Então o que vocês estão vendo é a Porto Coach aqui. E o julgamento cabe a vocês. Assim, eu nunca fui um cara de mandar, no julgamento das pessoas, assim. As pessoas têm total livre-arbítrio de julgar como achar melhor. E, assim, toda essa onda de coach que teve aí, né, enfim, tá tendo, eu vejo, cara, sempre como feedback que o público está tendo sobre a nossa área. E, assim, não vejo nada de errado, não. Pelo menos nunca me ofendeu e também nunca vi como um lado negativo. Muito pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade, porque o cara que está fazendo um bom trabalho, assim, não estou falando que a gente está fazendo, mas, enfim, o cara que está fazendo um bom trabalho, ele sobressai, ele tem destaque sobre a maioria, isso em qualquer área. Se a gente for colocar aí medicina, médicos, advogados, personal trainer também, né, educador físico, tem vários, né, tem vários aí, você colocar aí tem um monte. Até olhar as faculdades e você vê lotadas as faculdades. Mas quais são os de notoriedade? Quais são os de autoridade? Quais são os que entregam resultado? Aí você tem pouquíssimos. Então, eu faço mentoria para coach também, né? E eu falo muito nesse sentido. Cara, olha pelo lado da oportunidade. Se você faz um bom trabalho, você vai ter notoriedade. Então, por isso que, assim, vamos, Bruno, vamos mudar a Porto Coach porque vai perder cliente? Não, cara, vamos manter porque a gente começou a nossa parada e vamos até o final. Eu até brinco assim, era muito fácil ser coach na época que era, né, quase ninguém fazia meme, aquela coisa toda.
Quero ver agora, cara. Tem que ser coach agora mesmo, quando o negócio é difícil, bate no peito e fala, não, eu sou coach mesmo, e se errou, assume. Enfim, aqui a gente trabalha muito com integridade, né? Aquilo que a gente é, a gente mostra, que a gente não inventa nada, a gente enfim, não mascara nada, não sou de pula-pula. Tem até um vídeo no YouTube que eu já postei lá, por que não tem dança nos nossos eventos, é puramente porque eu não sei dançar, então por que eu vou, né, forçar uma coisa que eu não sou? Não sei dançar, gente, então não tem pula-pula, né, Bruno? Você já foi algum deles, não tem pula-pula mesmo. Talvez se É, um dia não, tiver, eu contrate alguém aquilo aí para ali fazer, mas eu mesmo não sei dançar. A Marcela, coitada, minha esposa, eu piso no pé dos pés dela, ela sofre. Legal, Bruno. Eu acho legal falar isso, porque, assim, isso é comum, cara. Isso, na verdade, não é só com coaching, não, tá? É com coaching agora, mas já teve outras profissões, por exemplo, o próprio DJ. DJ, há algum tempo, era uma coisa totalmente subversiva você ser DJ, né? Então, teve alguns profissionais aí que chegaram e não é assim, tem um outro lado aqui. Eu vejo assim, pela análise de carreira, né? Falando um pouco mais tecnicamente, todas as profissões passam por um teste de mercado. Então, todas as profissões vão passar. Acredito até que o personal trainer, Bruno, em algum tempo já passou por isso. E que normalmente, por exemplo, a gente pensava em educação física como professor como professor, né, que é pré-escola, nem ensinar educação física, nenhum problema nisso. Mas o nicho hoje está muito diversificado. Então, eu vejo que todas as profissões elas passam por esse teste de mercado e depois passa, né? É interessante você ter personalidade. E só para fechar, você quer ser coach, cara? Então aguenta a parada, aguenta a bronca, mas é uma coisa boa. O pessoal manda meme para mim, a gente até conversa, né, eu faço rir, eu acho engraçado também. E levo de boa, tranquilo. Brunão, a gente já falou de solução. Agora me fala, cara, como é que tá a sua vida agora? Eu acho que foi mais ou menos um ano que você fez a sua transição, mais ou menos? Vai completar o ano, mais ou menos, né? vai completar um ano agora. Vai completar um Você me ano. falou, pessoal, rapidinho, o Bruno me falou de um áudio, né? Ele mencionou um áudio que ele me enviou. Esse áudio ele tá no nosso YouTube, tá no GTV, que o Bruno me enviou no WhatsApp, no exato momento ali que ele, Bruno, larguei ali as faculdades e liberdade total, alguma coisa nesse sentido. E foi um dos áudios que mais me emocionou, porque, cara, ali que eu entendi como o nosso trabalho é poderoso. Que ensinar isso não tem é impagável, eu costumo dizer, não tem preço, sabe? Ninguém compra transição de carreira por aí. Eu vou comprar aqui e amanhã eu já vou. Não, a gente ensina aqui um passo a passo, um método, e não é fácil, não depende só de mim, depende de você também, uma parceria. E foi mais ou menos um ano. Como é que tá a sua vida agora, cara? Qual a avaliação que você faz aí? Ah, cara, se eu fosse olhar de agosto, né? Agosto do ano passado Mais para ou esse menos. agosto, eu tô, assim, esse ano foi um ano difícil para minha família por causa de algumas perdas que a gente teve, enfim, as pessoas mais próximas da gente sabem o que foi que aconteceu. A gente teve, assim, enfim, umas perdas familiares bem importantes, mas o que, assim, afetou diretamente, né, a família, mas a nível de qualidade de vida, né, por exemplo, a gente está bem melhor, né, agora, como eu disse, eu consigo chegar em casa mais cedo, consigo chegar em casa, brincar com meu filho um tempo considerável, sem que chegue um horário muito tarde para ele dormir, porque no outro dia ele tem escola, né, de manhã, e eu também acordo muito cedo, na maioria dos dias. Eu acordo mais cedo que ele, saio mais cedo que ele, mas em alguns Uhum. dias eu consigo, por exemplo, deixá-lo na escola, outros dias eu consigo buscá-lo. E eu não sei se tem algum pai assistindo aqui que vai buscar o filho na escola, mas toda vez que eu vou buscar, eu tenho que ficar 10, 15 minutos no parquinho da escola brincando com ele, porque senão não vai dar certo, vai voltar chorando pro carro, enfim. Mas hoje a gente consegue viver muito bem, eu e minha esposa. Assim, muitas pessoas me perguntam assim, pô, mas dá para pagar as contas, né, e tal. Bom, tá dando para pagar todas as contas, graças a Deus. A gente está fazendo planos, inclusive, agora para algumas viagens que a gente pretende fazer. Tem uma viagem que a gente Legal, pretende fazer agora para a Europa. Tem uma viagem legal. que a gente já está quase conseguindo fechar, porque o meu enteado, né, o mais velho, ele mora em Singapura e ele já está se formando na escola e a gente já está fazendo planos exatamente para que é o uso da viagem para Singapura.
Então, assim, é um Legal. país de primeiro mundo, é dólar de Singapura, é uma passagem de avião um pouco mais cara do que você viajar, por exemplo, É, pelo país, né? Então, mas a gente legal. já está começando a fazer esses planos. Então, assim, por exemplo, em agosto do ano passado, nesse período agora, desses dias, a gente estaria, por exemplo, na Argentina. A gente esteve na Argentina do ano passado. Então, pô, mas a tua vida não estava tão ruim assim, tu estava na Argentina no ano passado e agora você está dizendo que está melhor, enfim. Mas assim, eu estava na Argentina dentro de um período letivo, recebendo várias chamadas dos meus coordenadores, porque eu estava viajando no período letivo, estava perdendo aula, e hoje não. Hoje, por exemplo, se eu decidisse viajar para a Argentina, eu não ia ter que ficar dando satisfação, basicamente, para ninguém, para nenhum superior. Hoje, graças a Deus, eu sou o meu chefe, né? A gente vem conseguindo várias coisas assim, dentro do que a gente, pelo menos eu falo, eu brinco muito assim, que ela é muito importante, que ela me segura, né? Eu vou voando e ela vai, não, vem cá, fica aqui, Legal, não é legal. assim, não pode esquecer das coisas, assim, mas hoje, cara, sem sombra de dúvida, a gente está bem melhor, assim, Legal. em tempo, em saúde, em qualidade de vida, né? Então as coisas estão indo bem melhor, graças a Deus, e a tendência é só a gente melhorar. Claro que algumas vezes a gente, né, tipo, bate aquela, putz, nem sempre a gente ganha. Uma coisa muito importante a gente falar no empreendedorismo é isso. Show de Nem bola. Show sempre de a bola. gente ganha, nem sempre a gente acerta, nem sempre vai ser o resultado esperado. Mas, como você falou, a maturidade em empreender, ela muda você. Uma coisa é você trabalhar, enfim, no serviço público, no serviço privado, e outra coisa é você empreender. A sua maturidade, né, a sua o controle das suas emoções, eles ficam muito mais refinados, né? Então você começa a ver que aquilo que não deu certo, você não vai ficar só triste ou só estressado por causa disso, mas você vai começar a observar por outros pontos aonde você não acertou, talvez, ou onde você poderia ter feito melhor e agora você vai fazer melhor, né? E a partir Uhum, desses pequenos erros você vai construindo é, é, digamos assim, uma parede que te blinde exatamente de errar novamente. Só que sem que uhum, você se estresse, sem que você perca, enfim, a sua razão por qualquer determinada coisa, por situações do dia a dia. Porque, assim, uma coisa é você trabalhar, né, num serviço onde você esteja seguro, né, aquela uhum, estabilidade. Coisa é você trabalhar no empreendedorismo, você ser empreendedor. O estresse de ser empreendedor muitas vezes vai lá em cima. Só que com essa maturidade, né, do empreendedorismo, você consegue se controlar. Você vê, por exemplo, que esses problemas, uma coisa que aconteceu, né? A gente estava conversando, eu tive um problema financeiro gravíssimo nas últimas semanas, sofri uma fraude numa das minhas contas bancárias, levaram completamente 80% de todo o meu dinheiro, assim. E aí eu poderia ter, nossa, cara, tá louco, 80% de tudo que eu tenho no banco foi levado e eu, não, calma, bicho. É a vida acontecendo, problemas acontecem, eu não vou me desesperar, eu tenho como me manter com isso. Então, assim, talvez há um ano atrás, se isso tivesse acontecido, nossa, eu devia ter sofrido um infarto, alguma coisa do tipo assim. Mas hoje não. Graças a Deus as que coisas estão bem. legal. A Carol está contribuindo aqui. Ela falou que ela vê que o empreendedorismo, o aprendizado vem mais rápido. Talvez por uma necessidade, né, Carol? E é verdade mesmo. Eu até anotei uma frase aqui, Bruno, que normalmente, assim, toda vez que tem um projeto 2207, no outro dia eu posto uma frase, um insight que teve sobre a frase. Então, mais ou menos, vai ser mais ou menos isso aqui que vai amanhã. No empreendedorismo, você vai errar, vai perder, mas sempre vai aprender. E esse é o grande significado do empreendedorismo, porque você aprende muito. E é muito interessante porque você se autoconhece. Aconteceu isso comigo, Bruno, eu achava que me conhecia, repete a frase, que na hora que você falou, deu um probleminha travou. aí. Ah, Eu acho que não tá. foi só para mim, foi para todo mundo. Tá. No empreendedorismo você vai errar, você vai perder, mas sempre vai aprender. E isso é valiosíssimo. Como eu falei, né? Eu achava que eu me conhecia, eu era servidor público durante um tempo, 6 anos mais ou menos. Trabalhei com vendas, enfim, tive os dois
exemplos aí, mas quando eu de fato, e eu empreendi no serviço público também, né, tinha vida dupla ali, digamos assim, mas quando eu me tornei full-time empreendedor, eu entendi, cara, eu não me conhecia, eu não me autoconhecia e é muito louco essa parada. Então, por isso que assim, Bruno, o que, para a gente de certa forma fechar aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, mandem aí também. A grande sacada do empreendedorismo é que muitas das vezes a maioria que está de fora, e eu mesmo pensava assim, tá? E nenhum problema caso você pense assim. E normalmente a gente foca muito no dinheiro, foca muito na liberdade de tempo. Paloma, ou seja, sai ganhando de qualquer forma. Exatamente, Paloma, esse é o grande significado. A gente sempre sai ganhando. Se você olhar com um olhar mais refinado, enfim, olhar mais ali aprofundado, você sempre sai ganhando. E assim, normalmente quem está de fora, a gente pensa só no dinheiro, né? Só na liberdade de tempo, aquela coisa assim, eu mando no meu tempo, eu tenho aqui meu bolso cheio, vou fazer o que eu quiser. Mas não é isso, cara. Eu sempre falo nos eventos, a gente fala de uma parada chamada legado, que é o que vão falar de você na sua ausência. Eu costumo dizer assim, é muito reflexivo, que o legado é a única coisa que é capaz de vencer ali até a tua ausência aqui nesse mundo físico, independente, né, da sua crença e tudo mais. Mas vai ficar um legado, vai ficar. Mas é interessante você trabalhar para o seu legado. E hoje eu trabalho pelo meu legado, o Bruno também trabalha pelo legado dele. A gente não está só interessado no hoje, mas no amanhã e daqui a algum tempo, daqui a 50, 60, enfim. Esse é o grande trabalho que nós fazemos. Esse é o que a gente vence ali os nossos medos de querer acordar um pouco mais tarde, né, Bruno? Por exemplo, você acabou de falar do legado, né? Estou terminando de ler um livro agora muito interessante, que são os 7 hábitos das pessoas é, é, mais 7 hábitos eficazes, né? Das pessoas mais eficazes. Ele fala exatamente no segundo capítulo, e eu lembro na verdade de todos os capítulos. Eu já estou finalizando o sexto capítulo, indo para o sétimo, né? Na verdade, o sexto hábito indo para o sétimo. Ele fala o seguinte: imagina agora que isso para algumas pessoas parece até ser meio pesado, mas imagina agora que você está no seu velório, né? E que Isso. vão falar uma pessoa da sua família, uma pessoa do seu trabalho e um amigo seu. O que você quer que essas pessoas falem, né? E se assim, você acredita que essas pessoas vão falar aquilo que você quer ouvir? Né? Então, trabalhe por isso, pela sua integridade. É claro que a gente precisa de dinheiro, a gente trabalha, isso é o nosso trabalho, a gente precisa pagar as nossas contas, enfim, sustentar nossas famílias. Mas isso hoje não é o mais importante, né? A gente trabalha por um legado, a gente trabalha porque eu vejo muito, eu sempre falo para você, eu vejo você muito como um espelho para mim, porque antes eu pensava muito em só ganhar dinheiro. Ah, não, preciso ganhar muito dinheiro, preciso ganhar muito dinheiro para ficar bem logo. Mas foi quando eu menos ganhei dinheiro. Quando eu fiquei procurando dinheiro, pensando no dinheiro e o dinheiro não vinha. Né? E eu parei, não, eu não vou trabalhar mais por dinheiro, eu vou trabalhar para ajudar as pessoas, realmente por um legado. E foi quando as coisas começaram a acontecer. Então, assim, integridade, né? Integridade, a sua integridade é a coisa mais importante. Então, é um recado para a galera. Teu velório, vão falar um Isso, amigo, tá? isso. Né? E o teu chefe do trabalho, e aí, o que você quer que ele fale? Então, trabalhe Eu para que falo eles essa falem parada no de café e você carreira, nesse momento. cara. Falo essa parada com os treinamentos mesmo. Eu peço pra galera. E o pessoal fica um choque, assim, né? Mas é muito louco porque a gente coloca na cabeça, e lógico, é um mecanismo de sobrevivência mesmo do ser humano, que o amanhã é certo. Mas se a gente for, né, de fato, refletir mesmo essa parada, não é certo não, meu amigo. E aí, é isso, na verdade, é isso que eu falo para pessoas procrastinadoras. Eu sou um procrastinador na saúde, por exemplo. Então, é isso que eu comunico para mim mesmo, cara. E amanhã? Enfim, você quer entrar na terceira idade com um membro seu limitado, enfim. E eu falo, cara, o Bruno foi o único cara que me colocou na mente assim, vai. Porque assim, não sou um cara de academia, né? O Bruno sabe. Mas, cara, hoje eu tô caminhando, enfim, tenho um pouco mais de cuidado com a alimentação. Ô, Fábio, empreender é gerar valor, dinheiro é consequência. Tô aprendendo isso na raça, é puxado. Fábio, é puxado mesmo. Mas sempre pensa, cara, assim, um exemplo que eu dou, normalmente, tá?
boa parte das pessoas, elas fazem, eu fiz isso, tá? Entrar no cursinho para passar no concurso público. Eu fiz isso e nada contra, tá? Só que olha que louco, normalmente a gente demora aí 2 anos, 3 anos para entrar no concurso e a gente pensa só no dinheiro, de estabilidade e tal, não sei o quê. E quando entra, você começa a pensar, cara, eu estudei para. Poxa, eu não sabia que ia trabalhar aqui, não sabia que ia trabalhar com essas pessoas, talvez não seja isso, é esse horário, bater ponta, aquela coisa toda. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não pensa nessa jornada e tem essa jornada também. Você demora mais ou menos uns 2 anos para o teu negócio emplacar de fato ali, você ter uma maturidade empreendedora. Mas antes disso, você vai pegar ali umas, né, ralar ali o joelhinho. E é curioso, porque outras áreas acontece a mesma coisa, mas parece que é normal as outras pessoas no concurso público, no vestibular, enfim, é normal para aquelas pessoas. Mas no empreendedorismo também é normal. É importante a gente mostrar isso. Carol, nunca mais vi tuas postagens de treino. Foi para mim, Carol, se for, é difícil. É difícil ver. Não sei se é pro Bruno, não sei. Bruno, Eu acho que é para você. Eu acho que é para é para mim, você. aí ferrou. Só coloco as caminhadas. Eu uso uma técnica aí, às vezes eu nem uso o carro, eu vou para as consultorias, eu vou andando aí, eu deixo longe, eu vou caminhando aí. Enfim, mas tá vendo como eu sou profissional também? Então é uma parada que é para todo mundo, tá? Isso daí é muito louco mesmo. Brunão, a gente tá aí mais ou menos quase 40, 50 minutos, não sei, aí falando. Dá seu recado final, cara. O que você de dica para mim, Carol? Vou melhorar, prometo. Compromisso público. Vou melhorar aí. Tem dois, tem o Bruno, tem a Carol, tem o Gustavo, tem o Michel, e tem uma galera aí que vai puxar minha orelha. Mas enfim, qual que seria o recado final para quem, de certa forma, deseja empreender, para você que é uma experiência viva, né? Um depoimento vivo, assim, de que saiu de um trabalho que, assim, eu sei que você é grato pelo trabalho que você tinha, mas não era aquilo que eu te falei, né? Você pode mais, cara. Você tem possibilidades para ir muito mais além. Então, não nega o gigante que você é. Eu sempre falava isso para vocês. Então, assim, qual que é a dica que você dá para quem está com medo de empreender ou para quem está com medo ali de ousar mais? Enfim, qual que é a tua grande lição aí? Se você pudesse dar um toque aí, um toque de Midas na galera, enfim, um passo, qual que seria? Cara, antes de qualquer coisa, estude o mercado que você quer, né, empreender. Então, Legal. meu mercado era o mercado da saúde, né? Então, eu trabalho com pessoas lesionadas, eu trabalho com atletas de alta performance, eu trabalho com pessoas que buscam mais saúde, mais qualidade de vida e também buscam estética, né? Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas tu consegue englobar essas 4 áreas? Consigo porque eu tive que estudar todas elas, né? E continuo estudando. Não que eu já seja um expert, já saiba de tudo. Todos os dias acontece uma coisa nova. Só que além de você, por exemplo, na minha área, né? Eu sou profissional de educação física. Eu nunca estudei marketing, eu nunca estudei vendas. Vendas, então, né? Nem pensar. Nunca estudei liderança, nunca estudei absolutamente nada disso, porque, assim, uma coisa que a gente sempre conversa nas nossas mentorias é que nós, quando vamos para a faculdade, e isso ainda é um problema para todas as faculdades, e isso não é só faculdade particular ou pública, nós somos em todas, a gente é treinado para ser empregado de alguém. A gente não é treinado para sermos nós os nossos, né? Então para mim foi muito difícil porque eu tive que buscar muitas informações que para mim eram coisa de outro mundo, né? Como assim, gente? Eu sou personal trainer, eu sou um vendedor. Como assim, né? Eu nunca conseguiria chegar a Já tinha ouvido falar de gatilhos mentais, Bruno, na faculdade? nem pensar. Gatilho mental, eu preciso aprender com você, né? Para você ter uma noção. Quando você chegou assim, ó, Bruno, vamos utilizar uns gatilhos mentais. Quando É você o falou isso quê? na primeira conversa, lá no cheirinho bom, eu falei, o que esse cara tá falando? Eu vou balançar a cabeça para dizer que sim, para ele Então, achar que eu beleza. não entendi nada, né? Que Então, assim, louco, cara. estudem o mercado, né? Estudem o que você acha que você vai se dar bem realmente e principalmente procure pessoas que você acredita que vão ser pessoas que vão ser importantes no seu crescimento e principalmente o fato de você procurar uma pessoa que vai ser importante para o seu crescimento não quer dizer que essa pessoa vai ajudar você gratuitamente, né? Então
esteja disposto a investir, né, para isso. Porque isso é investimento não só de dinheiro, é investimento de tempo. Por exemplo, as pessoas que acompanham muito as minhas redes sociais, por exemplo, vê que eu faço às vezes 3, né, postagens no dia. E as pessoas, caraca, tem um amigo que é professor também, universitário, né, que é um grande amigo, e fala, caraca, velho, como é que você posta 3 vezes ao dia conteúdo, né, coisa, enfim, na literatura e tal. Gente, eu não deixo para fazer as postagens no dia. Eu faço as postagens lá atrás, já deixo tudo prontinho para fazer. Então você dedica tempo, Estratégia. estratégia, né? Você dedica tempo, você investe tempo. Então você tem que estudar tudo isso. Então hoje, se a gente está, se hoje eu conseguir estar nesse patamar que eu tenho hoje, foi exatamente porque eu estudei o meu mercado, eu busquei pessoas, por exemplo, como o Bruno, que são pessoas que estão preparadas para principalmente guiar, né? Por isso que a gente fala que é uma mentoria. A, a diferença do que eu acho, né? Isso é a minha concepção, se eu estiver errado, depois você me corrige, Claro, né? A pô. diferença do coach para o mentor, né? O coach é aquele cara que, através de várias estratégias, por exemplo, ele vai conseguir te ajudar a chegar num ponto que você queria. E o mentor não. O mentor é aquele cara que chega bem assim, ó, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Se você fizer o que dá errado, vai dar errado. Se você fizer o que dá certo, vai dar certo. É basicamente isso que a gente está fazendo hoje, né? Então, Isso. procure essas pessoas que têm esse know-how, que têm essa experiência, para te ajudar, né? A gente está aqui para ajudar, tipo, eu estou aqui para ajudar no empreendedorismo para quem é da área da saúde, seja fisioterapeuta, seja profissional de educação física. Eu tenho meu grupo de mentoria também, né? Onde eu pego muitas das coisas que eu aprendo junto com o Bruno, transformo para a minha área, né? Que é a minha área Legal. a área de saúde, a área de negócio para saúde, e passo aí, então, para o meu grupo de mentorandos. Mas estude, né? Estude, leia coisas que você acredita que não são interessantes, né? Mas até então. Então, por exemplo, eu tenho 4 livros para ler agora. Eu comprei esses livros de Santa Catarina. É um livro do Rick Chester, né? Para quem não conhece o Rick Show de Chester, ele é o cara bola, da show de área. bola. Show Eu de estou com bola. um livro do Paulo Vieira para ler, O Poder da Ação. Estou com um livro do Mindset, da... Esqueci o nome da autora, que é muito famosa também, mas agora me faltou. E estou com mais um livro do mesmo autor, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Só deixando um lembrete, eu não gostei do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ele vai de contra muita coisa que eu acredito, mas aí as pessoas falam, mas por que tu comprou um outro livro do mesmo autor que fala basicamente a mesma coisa? Porque você não tem que ler apenas aquilo que te agrada. Dentro do empreendedorismo, você tem que ver várias outras coisas também. Tá bom? Isso é uma coisa que eu aprendi também na marra. Falei, nossa, que livro péssimo esse livro aqui. Mas foi muito importante para eu pensar bem assim, eu não posso fazer isso, né? Então eu tenho que ter essas coisas sempre muito presentes, próximas para isso. Então estude, Legal. leia sobre marketing, leia sobre empreendedorismo, leia sobre neurociência, principalmente se você for trabalhar com pessoas. Leia sobre marketing digital, né? Marketing não só o offline, mas também o digital, e principalmente procure profissionais e pessoas que estejam capacitadas a te instruir para isso, né? Você sozinho você vai conseguir? Pode ser que você consiga, mas você vai demorar muito mais tempo para chegar lá onde muitos outros, nossas referências, por exemplo, chegaram, né? Então, por exemplo, o Bruno é um cara que eu utilizo para me ajudar a chegar lá. Só que o Bruno não é um filântropo, né? Esse é o trabalho dele, então investe nisso. Não pensa que as pessoas vão fazer isso só porque elas gostam de você e não vão te cobrar nada. Isso também é investimento. Então, vamos investir também nisso, que é muito importante. Legal, legal. Só considerando aqui, a Paloma, não sei se a Paloma está aí ainda, ela falou que é da área de odontologia e ela falou, olha, na odontologia não é diferente, não aprendemos a administrar nosso próprio negócio, nem nosso tempo. Brunão, só para encerrar, que aí a gente está chegando quase a 1 hora aqui, pessoal, muito obrigado pela presença. Só para dar a última consideração, para quem de certa forma, está pensando em empreender, aqui vão 3 grandes dicas para você colocar no seu negócio de cara, independente se você já fez transição ou não. A dica do Bruno é valiosíssima, estuda mesmo, procura alguém que já está aí no campo de batalha e trabalha em 3 grandes pilares do teu empreendedorismo. Primeiro é gestão, você tem que aprender a gerir a sua empresa e principalmente aprender a gerir o seu tempo e você como empreendedor, tá? Senão você vai procrastinar mesmo e vai se sabotar mesmo, tá? O segundo é marketing, tanto digital quanto offline.
Aprenda a vender, aprenda a como comunicar o seu produto, como comunicar o seu serviço. Muitas das vezes tem alguns nichos que só postam foto do produto, foto do serviço, mas isso cansa a tua audiência. É interessante você, de certa forma, interagir com naturalidade, aquela coisa, vender sem parecer que está vendendo. Isso é possível, tá? Mas é um passo a passo, é gradativo. E terceiro, invista um tempo para você aprender a vender, tá? Muitas das vezes não é aquela venda ali agressiva, né? Mas é uma venda que ela se consolida por meio de uma jornada de vendas, por meio de funil, por meio ali de tráfego na internet, por meio de conteúdos ali que você entrega para a tua audiência, criar lista. Agora aqui na Porto Coaching está entrando numa área um pouco mais voltada para o digital, enfim, porque a gente entende, o Bruno, por exemplo, é nosso membro Infinity, então a gente está indo colocando ele num outro nível de empreendedorismo, que ele possa, de certa forma, ter mais qualidade de vida e também tendo mais rentabilidade. Como fazer isso? Digitalizando o serviço dele. Tá bom? Isso é só para dar uma dica aí para vocês. O Bruno vai ter esses novos ingredientes daqui a pouco no Infinity. A gente já conversou, né, Bruno? Como é que vai ser? E vai estar lá. Bruno, muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. A gente vai tentar colocar essa live aqui no nosso YouTube para daqui a pouco você, enfim, compartilhar aí com os teus seguidores. Muito obrigado, cara. Abraço. Consideração final, alguma coisinha? Falar final? Ah, cara, eu que agradeço, de verdade, foi muito, muito legal. Toda vez que tu sempre me fala, Bruno, vamos fazer isso, antes de você terminar a frase, eu já estou aceitando, porque Bora! realmente é um grande prazer, eu fico muito contente, muito feliz em poder colaborar e principalmente é sempre um aprendizado, tá? Conversar com você é uma coisa que eu sempre digo, é sempre um grande aprendizado. Para mim, você é um cara que conhece muito da tua área, né? Eu já conheço alguns coaches que trabalham com empreendedorismo, inclusive alguns muito famosinhos que aparecem na televisão, que não apresentam o know-how que tu apresenta, que não apresentam Legal. esse insight, que não apresentam as informações e essa didática que você apresenta, né? Então, algumas pessoas falam, brincam comigo, porque o Bruno ele é o personal trainer das estrelas, né? Então, hoje através de influências, né, eu conheço muita gente, e conheço muita gente de várias áreas, inclusive da sua área, né? Porque, né, teve um boom aí de Sim, profissionais claro. dentro da sua área, mas eu sempre digo que eu trabalho sempre com os melhores de todas as áreas e você não é diferente não, cara. Então, mas muito obrigado mesmo pelo convite e eu estou sempre à Obrigado. disposição. Obrigado, pessoal. Ó, mais um detalhe, pessoal. Toda quinta-feira aqui, Projeto 2207, são lives, 2207 mesmo. Esse é o sexto capítulo, pra gente foi um desafio. Pô, será que vai ter gente vendo esse horário da noite? Cara, vou encarar esse desafio mesmo. Já passei pro Bruno aí, ele tá fazendo a live dele aos domingos, né, Bruno? Isso. 2107 também, que é um desafio também, né? Concorrer com o Fantástico. Enfim, a gente sempre está se desafiando. E a nossa estratégia é entregar conteúdo, entregar valor para a galera. Pessoal, muito obrigado. Ótimo descanso para todo mundo. Um abraço para quem interagiu. Brunão, muito obrigado. A gente vai se falando. Pessoal, vou encerrando por aqui. Até a próxima. Siga o Brunão aí, vai colocar o Instagram dele. E até a próxima 2207. Lembrando, caso você queira receber conteúdos nossos, a gente tem tanto grupo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, lista de transmissão. É gratuito, tá? Eu mando alguns áudios raiz lá, que eu costumo brincar. Uns insights que eu tenho, enfim, eu mando lá gratuitozão para vocês. Só colocar aqui que eu adiciono. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, Brunão. Tchau, tchau. Isso, siga o Bruno aí. Tchau, tchau.